Boa noite, igreja, paz do Senhor. Queria convidar a igreja a abrir a Bíblia em 1 Coríntios 13. Não sei se algum de vocês ficaram decepcionados, porque a gente está acostumado com o pastor Paulo, pastor Nê, né? Uma mensagem tão rica, mas eu espero e peço para que vocês coloquem a expectativa da mensagem de hoje à noite no Espírito Santo. Eu não posso nada e o mesmo Espírito que habita no pastor Paulo habita em mim. E esse é meu desejo para essa noite, é que vocês não sejam tocados por um entendimento meramente humano, mas principalmente pela presença do Espírito Santo aqui. Amém? Nós vamos fazer a leitura do capítulo inteiro, versículo 1 ao versículo 13. Todos acharam? Amém? Alguém pedindo misericórdia ou não? Então tá, gente, vamos começar a ler. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Feche teus olhos, vamos orar. Amém, Deus, essa é a tua palavra que é poderosa por si só. E o meu desejo é que a tua palavra penetre no nosso coração essa noite, Senhor Jesus. Assim como o Senhor falou comigo sobre isso, que a tua igreja esteja pronta a escutar aquilo que o Senhor quer falar, Deus, essa noite, Pai. Deus, que nada venha atrapalhar, Senhor Jesus, a nossa atenção. E que nada, Senhor Jesus, venha a nos levar para longe. Mas que nós estejamos aqui de corpo, alma e mente, Pai, para receber a tua palavra, Pai. Para nos tornarmos uma igreja, Senhor Jesus, segundo o teu coração, Pai. Uma igreja, Senhor Jesus, que busca a Ti, Senhor Jesus, e que entende aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Deus, que os nossos ouvidos estejam abertos, Pai, para receber realmente a Tua palavra, Senhor Jesus. E que cada irmão aqui, Deus, cada pessoa aqui, Senhor Jesus, receba a palavra, Senhor Jesus, não sendo a voz do Pedro, Deus, mas sendo a voz de Deus, Deus, para a Tua igreja, Pai. É isso que eu peço, é isso que eu oro, Deus. No nome de Jesus, amém. Bom, quando nós estudamos as cartas de Paulo para Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônicos, a gente observa uma coisa em comum. A todas essas igrejas, ele elogiava o amor que existia dentro delas, entre eles. Mas para a igreja de Corinto, ele não faz esse elogio. Ele fala que era uma igreja muito rica, tinha dons, eles tinham conhecimento, mas faltava o amor. E a gente começa a ler e a gente vê que Paulo, essa falta de amor leva ele a chamar a igreja de imatura. E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite com a igreja. Quando o pastor Paulo deu essa missão difícil, ficar aqui olhando para vocês com essas caras bravas de falar comigo, de falar na igreja, eu comecei a orar. Ele falou até antes do meu casamento. Então eu comecei a orar, que eu levei a sério mesmo, e eu falei, cara, será que eu estou preparado? Mas eu tenho a convicção do que o que a gente vai falar hoje aqui não é algo que surgiu da minha mente. É algo realmente que Deus ministrou na minha vida, porque eu sei que eu busquei, e eu sei que hoje eu estou aqui para ser um canal de Deus.
E nós vamos falar então sobre o amor. Porque Paulo ele chama a igreja, ele compara a igreja coríntia a uma igreja carnal, uma igreja imatura, mas ele dá para ela o remédio. Ele fala sobre o amor. E o texto de 1 Coríntios hoje, 13, é um texto muito conhecido por ser legenda de foto no Instagram, né? Foto no Facebook, e enfim, é bem conhecido. Mas é bem pouco vivido, e principalmente por nós, igreja. 3 pontos importantes que a gente precisa saber sobre o amor e por que nós vamos falar sobre amor hoje. Primeiro, o amor, ele é a marca registrada de uma igreja. Nosso versículozinho aqui atrás, que vocês não precisam ler ele inteiro, todo mundo sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é a marca registrada de cada um de nós. Nós estamos aqui por causa do amor. O segundo ponto é a evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5:22, quando falamos do fruto do Espírito, o primeiro fruto que ele fala, mas o fruto do Espírito é amor. O terceiro ponto é a virtude mais importante da vida cristã. Nós lemos agora o texto de 1 Coríntios 13, e no último versículo ele fala: assim permanecem esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Sem o amor, não existe cristianismo. William Barclay fala sobre a superioridade do amor. Ele diz assim: a esperança e a fé são grandes. A fé e a esperança são grandes, mas o amor é ainda maior. A fé sem o amor é fria, e a esperança sem ela é horrenda. O amor é o fogo que incendeia a fé, e a luz que torna a esperança segura. Nós temos que ter essa convicção. Mais importante do que a fé, mais importante do conhecimento, é a gente ter o amor. E hoje nós vivemos dias em que as pessoas elas esvaziaram o que é o amor. John Mackey é um teólogo, missionário e educador britânico. Ele falou o seguinte: uma das principais artimanhas do maligno é esvaziar o conteúdo das palavras. E o que nós temos visto é que o mundo ele esvaziou aquilo que é amor. As pessoas hoje elas acham que amor é você sentir o frio na barriga, amor é você ficar trêmulo quando você vai encontrar uma pessoa, você vai falar: ai meu Deus, eu tô tremendo, tô nervoso. E tantos outros significados. E a verdade é que o mundo esvaziou o sentido da palavra amor. Mas nós como igreja nós precisamos relembrar o que é o amor. Porque sem o amor não existe igreja. Sem o amor não existe eu e você, cristãos. Nós precisamos relembrar qual que é o significado do amor. O amor em português ele tem um significado só, que é o que a gente conhece. É esse significado aí de conquista, de você amar a esposa, o namorado, a namorada. Mas o amor em grego ele tem 4 significados. Primeiro, o significado, e acredito que muitos de vocês conhecem esses significados, é o storge, que significa, é um amor que você não faz nada para merecer. Por exemplo, um amor de cachorro para o seu dono. Você compra um cachorro, o cachorro ele se apega a você e você recebe um amor, mesmo você às vezes sendo um dono ruim. Ele vai mexer o rabinho quando você chamar ele para brincar. O segundo nível de amor é o filia, é o que brota do companheirismo, a amizade, respeito. O terceiro é o eros, o amor de homem e mulher, ou seja, dos casais, dos namorados, enfim. Esse é o amor mais conhecido pelo mundo. E o quarto amor, e é o ponto-chave do que a gente quer falar hoje aqui, é sobre o amor ágape. É o amor divino, é o amor de Deus que vemos na vida de Cristo, genuíno, puro, sacrificial, transcende a nossa humanidade. Então nós precisamos falar sobre esse amor, sobre a luz da palavra. Eu poderia estudar e ler muitos livros, mas se eu não falasse sobre esse amor na luz da palavra, eu não falaria sobre o amor ágape, porque o amor ágape é o amor divino. Então só o divino para realmente falar conosco, através da palavra, sobre esse amor. E eu quero tocar em 3 pontos hoje com a igreja, sobre esse amor ágape. 3 níveis para a gente viver esse amor ágape, né? Nós vivemos a nossa vida na igreja, a gente ouve diariamente falar sobre amor. E hoje eu quero falar sobre o quão alto é esse padrão de amor que Deus espera de nós. Você, lá em Lucas 10, 25, a gente conhece a parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece aqui? Amém? Só a Mazé conhece? Alguém mais? Amém, então tá. É uma parábola bem conhecida. E a gente vê, antes
de Jesus falar dessa parábola, ele num diálogo com o mestre da lei, e ele fala, o mestre da lei questiona Jesus: mestre, o que preciso fazer para dar a vida eterna? Jesus responde: o que está escrito na lei? O mestre da lei responde: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. Jesus respondeu: certo, faça isso e viverá. O mestre da lei: quem é meu próximo? Então Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano. Por que eu falei da parábola do bom samaritano? O primeiro nível de amor que a gente precisa ter para alcançar esse amor ágape genuíno e na plenitude dele, você precisa amar o próximo como a você mesmo. E quem é teu próximo? Na parábola do bom samaritano, a gente aprende com o bom samaritano que o nosso próximo é qualquer pessoa que se colocar na nossa frente. Às vezes você nem conhece a pessoa e você não precisa conhecer ela, você não precisa saber o CPF dela, o RG dela, você não precisa ter ela no Facebook, no Instagram. Você simplesmente tem que amar aquela pessoa. Com o bom samaritano a gente aprende isso. Ele ensina para nós que o amor que ele tinha, ele não conhecia a pessoa, mas ele deu o que ele tinha para aquela pessoa desconhecida. E a gente precisa lembrar, graças a essa parábola também, ele nos mostra, nos faz lembrar que a Bíblia, quando ela fala de amor, ela fala de ação. Lá em 1 João 3,18, fala: não amemos de palavra nem de boca, mas sim em atitude e em verdade. O bom samaritano, essa parábola faz a gente lembrar daquilo que a gente leu em 1 Coríntios 13, que o amor é bondoso. Ele foi bondoso, ele não procurou o próprio interesse, ele não quis vanglória, ele simplesmente foi lá e amou aquele viajante. E nós, como igreja, a gente tem que aprender isso, porque o mundo lá fora só vai ver Deus pela nossa vida, e Deus é amor, e nós precisamos aprender a amar as pessoas. Tem muita gente lá fora passando frio pela frieza do nosso coração, tem muita gente lá fora passando fome porque a gente não tem se alimentado direito e nós não temos aprendido o que é o amor. A gente tem estado aqui domingo a domingo, terça na célula, quinta-feira alguns poucos até no estudo bíblico, e alguns marcam horário com o pastor Paulo, e a gente escuta, e a gente fala sobre a palavra de Deus, mas a gente não vive a palavra de Deus. E sabe o que é pior? Nós nos consideramos uma igreja madura. Nós nos consideramos uma igreja madura, pela nossa idade na fé. Mas a verdade é que se nós fôssemos uma igreja madura, nós estaríamos vivendo o pleno amor. A gente estaria amando o próximo. E a grande questão é, nós temos amado o próximo? Você tem amado o próximo? O segundo ponto que eu quero falar é o amor a outro como Cristo te amou. Em João 13:34, Jesus fala assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Nós precisamos amar o outro no padrão do amor de Jesus. Aí começa a pegar a coisa, porque aí você já não tem espaço para ser você. Você tem que começar realmente a buscar mais a Deus, porque você precisa se tornar mais parecido com Deus. E só então nós vamos conseguir amar as pessoas como Cristo nos amou. E como Cristo nos amou? Ele amou a gente com um amor perseverante, com um amor humilde, um amor sacrificial. E eu te pergunto, quantas vezes você se sacrificou? Você sacrificou um compromisso por amor a alguém? Quantas vezes você foi humilde para amar alguém? Ou você foi perseverante para amar alguém? A verdade é que as pessoas elas não sabem mais isso. Se elas soubessem, a gente não teria uma taxa tão grande de divórcio assim. E o pior, essa taxa de divórcio, ela é lá fora e dentro da igreja, ela está no mesmo nível. Ou seja, os cristãos não aprenderam a amar como Cristo amou, porque eles não têm um amor perseverante. Na primeira tribulação, eles simplesmente pulam fora. Cristo não fez isso. Se ele tivesse feito, a gente não estaria aqui. Ele não teria chegado ao final da missão que foi dada para ele. Mas graças a Deus que ele foi obediente até a morte de cruz. Como semana passada o pastor Paulo falou aqui, ele não se apegou com ser igual ao Deus, mas ele se entregou até a morte de cruz. E é isso que nós precisamos fazer.
Nós precisamos amar as pessoas como Cristo nos amou. Você precisa amar sua esposa como Cristo te amou. Você precisa amar seu marido como Cristo te amou. Você precisa amar seus pais como Cristo te amou. Você precisa amar teus irmãos, os teus filhos como Cristo te amou. Você não pode desistir, nós não podemos desistir. O terceiro ponto, o amor de Deus em nós. É o ápice do amor na nossa vida. Eu confesso que eu nunca tinha parado para observar bem esse versículo. E está lá em João 17, 26. Eu quero que todos abram comigo. João 17, 26. João 17, 26. Eu o fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Eu vou ler mais uma vez. Eu o fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Jesus, ele está deixando claro aqui o quão alto é o amor que a igreja precisa ter. Quão alto é o padrão de amor que a igreja precisa ter. Eu quero que você repare no finalzinho desse versículo, quando ele fala, a fim de que o amor que tens por mim, ou seja, ele está falando o amor que Deus tem por ele, esteja em nós, e eles e neles esteja, e ele e nós esteja. Ou seja, Jesus, ele está falando já que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, nós temos que amar o próximo como Cristo nos amou, nós temos que amar como Deus amou a ele. E como que Deus amou Jesus? Pastor Hernandes, numa pregação dele, ele comenta sobre esse versículo, e ele fala, no Velho Testamento a gente vê muito o agir de Deus, Deus Pai. No Novo Testamento a gente vê muito o agir do Deus Filho. E o Espírito Santo agindo depois, vindo como Pentecostes. E não existe ciúmes entre a Trindade. Eles não são ciumentos, eles não procuram seus próprios interesses, eles estão em perfeita harmonia, eles são perfeitos. E esse é o amor que a gente precisa ter. É um amor sem disputa, sem concorrência, sem inveja, sem ciúmes, sem mágoa, sem desarmonia. É o amor que a gente leu agora em 1 Coríntios 13. O amor puro. O amor que não procura seus próprios interesses. Se você for ler, e o negócio que eu parei para observar, em 1 Coríntios a gente lê sobre um amor que Jesus deu por nós. Se você for ler, que o amor é paciente, Jesus ele foi paciente com a gente. Ele foi bondoso, ele não teve inveja, ele não se vangloriou, ele não se orgulhou, ele se entregou por nós, ele não maltratou nós. A Bíblia fala, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, mas ele amou a gente. Em silêncio, ele cumpriu o propósito dele, ele não procurou o próprio interesse dele, e ele não se irou facilmente com nós, ele não guardou rancor, ele perdoou a gente. E ele não se alegrou com a injustiça, mas ele se alegrou com a verdade. E hoje nós estamos aqui, é porque se nós podemos ter esse amor, é porque Jesus nos mostrou como amar. Jesus, na plena forma do amor, ele ensinou a gente. Eu vou deixar isso bem claro. Eu escutei falar uma história de 2 irmãos, e eles então compraram uma fazenda. Um irmão era solteiro, o outro irmão era casado. E o negócio deles começou a prosperar bastante. E o irmão mais novo amava muito o irmão mais velho, que era casado. Ele começou a pensar, o meu irmão, ele é casado, ele tem filhos, ele precisa mais do que eu, daquilo que a gente está ganhando. Era 50%, mas ele começou a pensar isso. Ele falou, o meu irmão precisa mais, ele precisa de mais, porque ele tem filhos, ele tem uma esposa, e eu sou solteiro. Isso é muito para mim. Mas ao mesmo tempo, o irmão mais velho começou a se preocupar com o irmão solteiro. Falou, o meu irmão é solteiro, ele precisa mais do que eu, porque ele tem mais coisas para conquistar do que eu.
E então os dois chegaram a uma conclusão, cada um do seu lado. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou acordar de madrugada, eu vou pegar um saco do meu cereal, do meu depósito e vou levar para o meu irmão. E eles começaram a fazer isso. Mas uma coisa curiosa estava acontecendo. Eles levavam um saco para o depósito do irmão, e no outro dia acordavam e continuava a mesma quantidade. Não diminuía o celeiro deles. Até que eles continuaram a fazer isso e fizeram, até que um dia, uma noite, eles se trombaram. E eles viram o que estava acontecendo. Estava acontecendo o milagre do amor. Eles estavam se amando e estavam se preocupando com o outro. A gente acha que para viver esse amor, nós precisamos orar e esperar o Espírito Santo vir aqui e descer em nós e fazer algo só sobrenatural. Só não, né? Sobrenatural. Mas a verdade é que nós precisamos viver o milagre do amor. Eu e você, nós precisamos escolher amar como Deus amou a Cristo. Nós precisamos buscar isso. E aí você vai pensar agora comigo: Pedro, é muito difícil isso, porque eu sou falho. Aí já vem, né? A gente já tem um monte de argumento para justificar. Nós somos pecadores, né? A gente pecou, Adão e Eva, aquela maçã. E como que a gente consegue isso? Nós conseguimos isso conhecendo o Pai. Da mesma maneira que a gente leu agora o que eu contei para vocês, essa história de dois irmãos se amando. Lá em Lucas 11, nós temos a parábola do filho pródigo. E a gente vê dois irmãos que não se amavam. Porque um irmão foi embora e nem pensou no irmão, ou seja, ele não era companheiro de ninguém ali. E um outro irmão teve uma atitude, que é o que eu quero falar com vocês. Eu queria que você abrisse lá em Lucas 11. A partir do verso 25. Bom, só para refrescar a memória, o filho mais novo chegou ao pai e pediu a parte da herança dele. Então ele foi embora e gastou tudo que ele tinha, ao ponto de chegar na miséria. Aí então, na miséria, na hora que ele chegou ao ponto de comer comida dos porcos, ele se lembrou do pai dele e ele voltou para a casa do pai. Mas ele voltou com a intenção de ser servo. Ele não queria ser aceito filho de novo. Mas o pai então vai e veste ele com a melhor roupa e dá uma festa para receber o filho de volta. E a partir do versículo 25 agora eu quero ler com vocês. Enquanto acontecia essa festa de recepção aí, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas os novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém. Esse é o ponto-chave da gente viver esse amor pleno de Deus, esse amor ao nível máximo, esse amor ao padrão de Cristo. Nós precisamos saber quem nós somos. Essa parábola fica claro o seguinte: o filho mais velho, ele era um filho que obedecia o pai, mas ele não tinha amor pelo pai. Fica muito claro isso porque ele não tinha relacionamento nenhum com o pai. Se ele tivesse amor pelo pai, ele se relacionaria com o pai. Então ele conheceria o pai e ele se alegraria com o pai dele, com a alegria dele. Mas não, na hora da alegria do pai dele, ele procurou o próprio interesse dele. Ele demonstrou quem ele era. Ele estava
ali servindo o pai, fazendo as coisas para agradar o pai, mas a intenção do coração dele não era boa. Ele não amava o pai, ele simplesmente estava ali por interesse. E o que chama a atenção é que ele estava vivendo uma vida miserável. Ele estava vivendo uma vida simplesmente de empregado. Quando na verdade, se ele amasse o pai, se ele tivesse relacionamento com o pai, ele viveria a plenitude daquilo que o pai tinha para ele. Porque o pai chega e fala: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Mas ele não sabia disso, porque ele estava preocupado somente ali em fazer as coisas e não amar o pai. E aqui entra a questão: como nós temos vivido dentro da igreja? Nós temos sido esse filho que na verdade estava dentro de casa, mas era um órfão, ele não conhecia o pai. Nós temos vivido uma vida medíocre, talvez, por não conhecer o pai, por não se relacionar com o pai. E quando eu falo de relacionar aqui, eu não estou falando de você estar todo domingo aqui, da gente estar terça e quinta e sábado, ou fazer uma ação social. Eu estou falando, você ama Jesus? Essa é a centralidade dessa palavra. Eu tenho isso em mim. Durante esses dias orando e pedindo para Deus, para Ele ministrar na igreja aquilo que Ele queria ministrar. O centro dessa palavra que Ele colocou: essa igreja tem amado Jesus? Essa igreja tem amado a Deus? Ou essa igreja tem amado o pastor Paulo, o pastor Ney? Será que as pessoas que estão aqui nessa igreja, elas têm amado essa igreja porque tem ar-condicionado, e as outras igrejas lá fora têm ventilador, então não quero passar calor? Será que nós temos sido uma igreja tão medíocre, ao ponto de querer as coisas, de viver o melhor para nós, de ver esse prédio e falar: uau, eu quero nessa igreja aqui porque ela é do meu nível, eu tenho dinheiro, eu me acho. Então essa igreja aqui, ela parece bonita, o prédio dela não tem igual em Prudente. Uau, é aqui que eu vou congregar. Será que nós temos sido cristãos tão pobres? Desculpa a palavra, tão podres? Será que a gente tem vivido essa vida medíocre? Será que você ama Jesus? Será que nós amamos Jesus? Você quer ver? Quantos de nós ficamos felizes quando chega um visitante aqui? Ou quando a gente vê talvez um andarilho tentando entrar aqui na igreja? Qual que é a nossa reação? Qual que é o primeiro pensamento que vem em nós? É o de misericórdia? É o de amor? Ou é o de preconceito? De achar que ele não está adequado para entrar aqui dentro? O que eu estou querendo dizer com isso é que se nós não tivermos amando a Deus acima de todas as coisas, nós daremos valores para aquilo que não deve ter o valor. Mais importante do que a roupa que eu visto, mais importante do que a cadeira que eu sento, é eu estar aqui porque eu amo Jesus. Mais importante do que eu vim aqui para escutar o pastor Paulo, é eu estar aqui para estar sensível, escutar aquilo que o Espírito Santo quer falar comigo. E o que nós temos vivido hoje são dias em que mais de 14 mil igrejas são abertas no Brasil todo ano. Em qualquer esquina hoje, você vê a placa de uma igreja. E eu te pergunto, o que essas igrejas têm mudado no Brasil? Eu falo com convicção, essas igrejas elas não têm amado Jesus, porque se elas amassem a Jesus, o Brasil não estaria essa bagunça que está. Nós precisamos conhecer o Pai, nós precisamos se relacionar com o Pai. Você sabe por que a sala de oração está vazia antes do culto? Porque eu e você, nós não temos amado Jesus mais do que futebol. Você sabe por que a sala de oração terça-feira só tem sempre as mesmas pessoas? Porque você tem amado mais sua cama do que a Deus. Essa é a verdade. Custa para nós hoje dar um pouco para Deus. Custa, porque simplesmente a gente não tem amado a Deus. Eu falo isso com convicção porque eu estou experimentando um amor novo na minha vida. Eu casei faz pouco mais de um mês. E eu tenho aprendido a diminuir para fazer com que minha esposa se sinta ainda mais amada.
Então, se eu tiver, eu estou disposto hoje a fazer a vontade dela, porque eu amo ela, eu quero fazer ela se sentir a mulher mais amada do mundo. Então, se eu tiver que, às vezes, abrir mão de algum compromisso, de alguma coisa por ela, eu vou fazer isso, porque eu amo ela. Da mesma maneira, Deus. Agora eu te pergunto, quantas vezes a gente deixa de abrir mão de coisas por Deus? Nós não temos coragem. A gente não tem coragem. A gente não desmarca as coisas por Deus. Pelo contrário, eu confirmo que eu vou no culto, mas eu desmarco, porque surgiu um aniversário para eu ir. Eu não vou na reunião de oração, porque eu vou na academia cedo. É meu horário, eu preciso cuidar do meu corpo. Não estou falando que é errado você ir na academia, tá, gente? Até eu vou entrar, porque todo mundo está falando que minha barriga já cresceu depois que eu casei. Mas eu estou falando que nós precisamos ter prioridade na nossa vida. E nós só vamos conseguir ter essa prioridade na nossa vida se a gente amar a Deus. E esse é o centro da palavra. Será que essa igreja tem amado a Deus? Será que nós, como igreja, temos amado a Jesus? Conhecer a Deus vai fazer com que conheçamos suas riquezas. E conhecermos suas riquezas nos fará desfrutar e compartilhar da riqueza pela qual estamos aqui, o amor de Jesus. Conhecer nosso Pai vai fazer com que conheçamos suas riquezas. E conhecer suas riquezas nos fará desfrutar e compartilhar da riqueza pela qual estamos aqui, o amor. Amém. Quem falou glória a Deus? Amém. Você perdeu a grande chance também de falar um amém. Você conhecer a Deus, você vai entender que Ele tem uma imensidão de riquezas que você nunca vai conseguir ajuntar nesse mundo. E você vai ver que você é tão rico que você não vai ligar de abrir mão de 1 hora do seu trabalho para orar por alguém. Você vai entender que você é tão rico que você não vai se importar às vezes de deixar de sair, tomar um lanche para ir na casa de alguém que está precisando orar por essa pessoa. Você vai entender que você é tão rico que você vai conseguir ficar feliz com os que... você vai conseguir chorar com os que choram e você vai conseguir se alegrar com os que se alegram. Hoje, a gente tem terceirizado nosso amor por Deus. Nós amamos vir na igreja, e aí o pastor Paulo ama Deus, o pastor Ney ama Deus. Então está tudo bem. Porque daí então essa igreja é considerada uma igreja que ama a Deus, porque os pastores amam a Deus. Mas e nós? E nós? Você vai falar, por que você está falando de amor, Pedro? Porque eu tenho a convicção de que o amor é a maior força evangelizadora de uma igreja. Sabe por quê? Quando nós temos amor por Deus, quando você começa a amar Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a alma, você vai começar a amar a integridade, e você vai buscar ser íntegro. Você vai começar a amar a verdade, e você vai começar a andar na verdade. Você vai começar a amar a justiça. Você vai começar a amar o seu cônjuge. Você vai começar a amar teus filhos. Você vai começar a amar a tua família. Você vai começar a amar as pessoas. Você vai começar a estender a mão. Você vai começar a doar. Você vai entender o significado verdadeiro de servir. Você vai perdoar o imperdoável. O que nós temos visto hoje é as pessoas tão preocupadas com o Brasil, que elas têm colocado a maior esperança delas em ir no Parque do Povo, vestir verde, amarelo e azul, e estando lá. Eu não estou desmerecendo o que você está fazendo. Mas nós, como igreja, nós precisamos começar a mudar o Brasil aqui dentro. Eu preciso começar a amar a Deus, porque eu preciso ser íntegro nos meus negócios. Eu preciso começar a amar a Deus, porque eu preciso amar meus filhos. E eu amando meus filhos, eu vou criar eles no caminho do Senhor. E quando eles crescerem daqui 10, 15 anos, eles vão se tornar pessoas melhores do que eu. E se nós começarmos isso, então nós mudaremos o Brasil. Nós mudaremos o Brasil, porque o que vai mudar o Brasil não é você ir domingo de manhã no Parque do Povo protestar somente, mas é você começar a amar a Deus.
de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento, e desfrutar daquilo que vai começar a mudar na sua vida. Você vai começar a amar a verdade, você vai começar a conhecer a Deus, você vai começar a amar as pessoas, você vai começar a participar da reunião de oração, você vai começar a vir para a sala de oração, não simplesmente porque o Pedro está falando aqui, nossa, talvez você esteja com vergonha agora, não, mas porque você vai ter um amor borbulhando no teu coração. Sabe aquele amor que às vezes você sente pelo teu filho, pela tua esposa? É um amor maior do que esse. É um amor que vai fazer você não se preocupar se você vai gastar 3 tanques de gasolina para sair de uma Jacinta para vir aqui. Porque você ama Deus. Você sabe que Ele vai continuar provendo. Porque você não está vindo aqui ser religioso. Por amor a Deus, você vai começar a fazer as coisas. Por amor a Deus. Você pode amar o pastor Paulo, você pode amar o pastor Nê. Você pode amar essa igreja, que você faz parte, tudo que você já viveu aqui. Mas não ame eles mais do que você ame a Deus. O que nós temos visto hoje é muita pessoa dentro da igreja amando seus filhos, idolatrando seus filhos, erguendo um altar de adoração para os filhos, para os pais, para o namorado, para a namorada, para a esposa. Sabe o que isso significa? Que essas pessoas elas não têm amado a Deus. Porque você amar a Deus, você vai entender que Ele é o único digno de louvor na sua vida. Ele é o único digno de adoração. Ele te deu um filho, e os filhos são herança do Senhor, não são teus. Você não vai mais começar a idolatrar seus filhos. Pelo contrário, você vai querer criar seus filhos na palavra. Você vai começar a amar os teus filhos com o amor que Deus espera de você. Amando Ele acima de todas as coisas. E depois, amando teu filho. Nós precisamos restaurar o altar no nosso coração. O altar, e o único que merece o nosso amor, é Deus. Hoje em dia, a maioria das conversas sobre amor ignora os princípios de Deus. Hoje as pessoas, quando elas falam de amor, é como se elas falassem assim: você está apaixonado? Você ama alguém? Pode cometer qualquer crime. Você tem a motivação. O amor te motiva. É o que a gente tem visto. Você liga o jornal, homens, pessoas matando ex-esposas, ex-namoradas ou namoradas por amor. Nós temos visto jovens que cresceram na igreja, se deitando antes do casamento com o namorado, com a namorada, por amor. Hoje, o amor virou isso. Ele ignora os princípios de Deus. Eu amo essa pessoa, eu vou fazer. O amor, segundo o mundo, foi redefinido como uma ampla tolerância que ignora o pecado e que abraça o bem e o mal de igual forma. Isso não é amor, isso é apatia. O amor verdadeiro, o amor que nós como igreja precisamos ter, é o amor de 1 Coríntios. O amor que tudo sofre, que não busca os nossos próprios interesses. O amor que ama a Deus acima de todas as coisas. A maioria que conhece a visão da igreja, que começa com aquela frase: somos uma família de discípulos. Você sabe como a Igreja Nova Jerusalém vai começar a ser vista como uma família de discípulos? Quando as pessoas entrarem naquela porta e verem que as pessoas aqui amam a Deus e que as pessoas aqui amam ao próximo. Aí sim, você vai poder falar: nós somos uma família de discípulos, porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas. E nós amamos os próximos aqui. Eu amo o meu irmão. Eu não deixo de ir na igreja por causa do meu irmão. Eu não fecho a cara com o meu irmão. Eu já estou terminando. Porque vocês viram que eu falo rápido um pouco. Acho que o nervosismo ajudou. Mas enfim. Aí talvez você pense: Pedro, por que você está falando sobre amor? Você só quer que as pessoas aqui, elas amem? Não. A gente tem vivido dias que nós temos orado muito por avivamento.
Ou melhor, algumas pessoas oram por avivamento. Essa é a grande verdade. E a gente tem a convicção que o Brasil precisa de um avivamento. E o avivamento no país de Gales aconteceu em 1904 a 1905. Ele teve 2 personagens principais. Seth Joshua, que era um ministro e evangelista presbiteriano. E então ele começou a orar pelo país de Gales. E ele começou a orar: ó Deus, dobra-nos, dobra-nos, dobra-nos. E essas palavras, elas atingiram o coração de um homem. E esse homem, então, foi o personagem principal do avivamento do país de Gales, o Evan Roberts. Quando ele viu Seth Joshua orar para que Deus dobrasse eles, ele sentiu como se fosse uma flecha no íntimo dele. E Deus falando para ele: é disso que você precisa. E Evan Roberts depois, ele comentou, e no livro dele é relatado: eu senti uma força ou energia viva entrando no meu peito. Perdi o fôlego, minhas pernas ficaram trêmulas, caí de joelhos, suava muito e as lágrimas jorravam. Achei que estava até sangrando. Era terrível por uns 2 minutos. Então clamei: dobra-me, dobra-me, ó Deus. Então ele sentiu que era Deus enviando o amor dele para dobrar ele. E ele não compreendia o que havia nele para ser amado. Ou seja, aqui ele deixa comprovado que Deus usou o amor dele para dobrar a vida dele. E dobrando a vida dele através do amor, o avivamento no país de Gales aconteceu. Então talvez você nem tenha dado tanto valor para essa palavra. O que eu espero que não tenha acontecido. Eu espero que você tenha dado mais valor para essa palavra. Você vai falar: você está falando de amor, né? O amor, às vezes aí as pessoas falam meio filosofia, pensamento, enfim. Não. Eu estou falando com a convicção que se nós queremos experimentar um avivamento que nós tanto desejamos, vai chegar quando nós formos uma igreja que ama a Deus acima de todas as coisas. O avivamento vai chegar na igreja Nova Jerusalém quando nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. O avivamento vai começar a chegar na igreja Nova Jerusalém. Nós vamos experimentar do avivamento quando nós começarmos a amar a Deus, e isso nos dobrar, isso dobrar a nossa carteira, dobrar o nosso tempo, dobrar o seu trabalho, vai dobrar teu casamento. Você vai começar a entregar tudo para Deus. Você vai entregar tudo aquilo que não agrada a Deus para Ele, e você vai querer começar a viver uma vida de santidade, porque você ama a Deus, e por amor a Ele, você vai começar a querer ter sua vida transformada. Você vai buscar uma vida em santidade. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter a coragem de dizer para Deus: Deus, dobra-me. Toma conta da minha carteira, do meu dinheiro, da minha poupança. Toma minha família para você, minha esposa, meus filhos. Toma o meu tempo para você. Nós tivemos uma ação na igreja aqui, e o Gabriel estava relatando para mim que eles foram lá entregar as cestas básicas, e uma dessas famílias estava com a luz cortada, uma conta de R$400. Eles não tinham dinheiro para pagar. Aí eu te pergunto: nós como igreja, a gente não teria R$400 para pagar a conta dessa família que vive na miséria? Eu não estou falando agora para você tirar sua carteira e me dar R$400 para a gente levar lá, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que às vezes a gente fecha os nossos olhos não estão abertos para o nosso vizinho, porque as pessoas estão passando, porque nós não amamos a Deus. E sem amar a Deus, nós não temos amado o próximo. Não tem mexido com nós ver as pessoas na miséria. Nós precisamos ser uma igreja que ama a Deus. Nós precisamos ser uma igreja que ama a Deus. Você precisa amar a Deus mais do que você ama a sua esposa. Você precisa amar a Deus mais do que você ama seu trabalho. Você precisa amar a Deus mais do que você ama seus netos. Você precisa amar a Deus acima de tudo.
Não é o Bolsonaro que vai mudar o Brasil. Você está decepcionado comigo que eu falei isso? Não é ele que vai mudar o Brasil. E essa oração não tem nem que ser essa, do Bolsonaro mudar o Brasil. Você tem que orar para o Bolsonaro ser mudado por Jesus, para ele aprender a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma. Pastor Ney, quando cantou a música aqui, né? Ele é Senhor do Bolsonaro e do Sérgio Moro. Você tem que começar a orar. Amar o próximo vai fazer você orar. Ele é Senhor do Lula e da Dilma também. Amar o Senhor vai começar você parar a desejar mal para essas pessoas. E você vai orar por misericórdia. Esse avivamento do país de Gales, o Evan Roberts, ele termina falando que depois ele começou a sentir uma forte agonia em orar pelo avivamento, porque ele começou a pensar nas pessoas que se prostrarão diante de Deus, mesmo elas não querendo, mas aí então vai ser tarde demais, elas vão para o inferno. Ele disse que isso agonizou o coração dele, então ele começou a chorar por essas pessoas, ele começou a orar por essas pessoas, ele começou a orar ainda mais então pelo avivamento. Amar a Deus vai levar a gente a ter esse amor, o amor ágape, o amor que diz em 1 Coríntios 13, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que vai além da fé e o amor que está acima da esperança. É o amor. É o amor. Que nós sejamos uma igreja que ama a Deus. Esse é meu desejo para 2020. Para mim e para você. Sabe, talvez você esteja olhando aqui para mim, você vai falar, está surgindo uma nova geração. Então essa igreja vai continuar. Deixa eu te falar uma coisa. Não é a nova geração surgir que vai continuar, vai fazer essa igreja continuar. Mas é essa igreja continuar amando a Deus, é o pastor Paulo continuar amando a Deus, é eu e você despertarmos para amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Pode dar um amém mais forte. Sabe, eu confesso que tempos atrás eu comecei a me preocupar, que eu comecei a pensar, falar, meu Deus, quantos anos será mais que a Igreja Nova Jerusalém dura? Não que eu estava desejando isso, mas que a gente começa a ver as pessoas saindo. E às vezes a gente sente uma frieza. O pastor Paulo nunca falou isso, mas eu vou falar que enfim, qualquer coisa depois chama minha atenção. Mas a frieza da igreja às vezes a gente sente. E o meu desejo mesmo é que o pastor Paulo ele se alegre daqui 5, 10 anos ao estar aqui em cima e olhar para essa igreja e ver uma igreja que ama a Deus. Amém. Viu, pastor? Eu desejo isso para o Senhor. Eu desejo isso para essa igreja. Que o pastor Paulo um dia, quando Deus chamar ele para descansar, ele realmente descanse, sabendo que aqui ele deixou uma igreja que ama a Deus acima de todas as coisas. Que o pastor Ney um dia descanse, sabendo que essa igreja ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Que você tenha a coragem de abrir mão da sua vida por Jesus. Que você tenha a coragem de colocar a sua vida diante de Deus. E não use como desculpa a tua idade. Não use como desculpa as tuas impossibilidades, porque em Deus tudo é possível. Em Deus tudo é possível. Então que eu e você, a gente comece a amar a Deus, ao ponto do ministério de louvor não ter que falar, para a gente começar a abrir a nossa boca e adorar a Deus, mas que a adoração flua por amor a Jesus. É isso que eu desejo para nós, é isso que eu desejo para mim. Eu não desejo que você estude teologia e você vire o cara mais conhecedor de teologia do mundo. Se você quiser fazer isso, Deus tem um chamado para você, glória a Deus. Mas que você estudando teologia, ou estando na sua faculdade, ou estando na sua profissão, que você tenha amor a Deus.
Que você ame a Deus. Que você seja um pai, que teu filho olhe para você e fale: eu sei que meu pai ama a Deus. Hoje, com orgulho, eu posso falar sobre os meus pais, que eu olhei para eles a minha vida toda com a certeza de que eles amam a Deus. E que você possa ser esse orgulho para os seus filhos. Filhos, que vocês sejam esse orgulho para os seus pais. Como diz na Bíblia, lá agora eu não lembro qual o endereço certo, mas não tenho maior alegria do que essa, de que ouvir que meus filhos andam na verdade, e a verdade é o amor por Deus. Então que nós sejamos essa igreja. Velhos, idosos ou novos, recém-nascidos, que a gente aprenda a amar a Deus acima de todo o nosso coração. Enquanto o ministério de louvor vai subindo aqui, eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que o pastor Paulo orasse com a gente. Do fundo do meu coração, talvez você nem tenha prestado muita atenção na palavra, mas só preste atenção numa coisa. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. Talvez um dia você tenha amado Jesus, você sentiu um amor maior do que você sente hoje, e talvez você esteja longe, talvez você tenha saudade, mas o que eu quero te falar é que hoje Deus nos chama não somente para voltar ao primeiro amor, mas para viver um novo amor. O pastor Paulo vai estar orando com a gente, então que você tenha a coragem de dizer: Deus, eu preciso te amar mais. Eu preciso te amar mais do que eu amo o dinheiro. Eu preciso te amar mais do que eu amo minha família. Eu preciso te amar mais do que eu amo viajar. Eu preciso te amar mais do que eu amo comer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Amado Deus, Pai de amor e compaixão, Senhor, temos ouvido nesta noite sobre o primeiro e maior de todos os mandamentos. E o Senhor não apenas nos falou sobre o amor. Tua palavra diz em Romanos 5 que o Senhor provou o seu amor por todos nós, dando a vida de seu Filho Jesus por nós, quando éramos ainda pecadores. Senhor, que o teu Espírito Santo venha sobre o teu povo, sobre a tua amada igreja, a fim de que teu povo tenha a coragem de dar provas do seu amor a ti, Senhor. Ó Deus, o Pedrinho lançou um desafio, Senhor, que possamos corresponder ao teu amor, ó Deus Altíssimo, por nós. Que possamos tomar atitudes e ações na nossa vida que demonstrem de forma prática, não teórica, que demonstrem o nosso amor por ti. Em nome de Jesus, que o teu Espírito esteja nos tocando. Em nome de Jesus. Amém.